Olá, muito bom dia para você. Está no ar o Ouro Fino em Campo ao vivo. A prosa de hoje é com você, produtor de leite. A gente vai falar sobre os desafios na sanidade e na genética do rebanho bovino, voltado aí para a produção de leite. Se tiver qualquer dúvida, participe do bate-papo pelo 0800 941 2000 e tem ainda o nosso WhatsApp 16 98181 8687. Você que está acompanhando essa transmissão pelo Facebook, deixe a sua pergunta nos comentários ou, se preferir, pode mandar inbox, ok? Bom, estamos recebendo então dupla de peso aqui no Ouro Fino em Campo. A gente está recebendo mais uma vez William Tabichuri, que é gerente de contas de leite da CRV Lagoa, que recentemente esteve aqui num bate-papo muito legal e aceitou novamente o nosso convite. Obrigada, viu, William? Eu que agradeço, Juliana. Uma satisfação estar aqui hoje, muito bem acompanhado com o Gustavo. Sim. Né? E nós vamos falar de algo que a humanidade nos últimos 15 mil anos mexe com isso, né? Porque domesticou o bovino há 15 mil anos, nós vamos falar de leite. Leite é coisa boa pra gente. É, que a gente adora. E representando a nossa Ouro Fino Saúde Animal, né? Nosso gerente de produtos para bovinos de leite, médico veterinário, super conhecido aqui da turma do Ouro Fino em Campo. Bom dia, Gustavo Paranhos. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom dia, Juliana. Bom dia, amigo produtor. Hoje estamos com uma presença ilustre aí, vamos estar falando um pouquinho de leite, um pouquinho aí do que está acontecendo aí no nosso negócio. É isso aí. Bom, William, Gustavo, nós estamos falando com milhares de produtores de leite, principalmente com os pequenos, e o que a gente quer levar para esse pessoal é tecnologia, é informação, por mais que eles tenham um rebanho pequeno, né, uma pequena produção de leite, mas que eles podem alavancar esse número de litros ali com a nossa ajuda, com informação, com tecnologia. Então, William, começo contigo. Qual que é o impacto da sanidade para a genética? Olha, a sanidade é tudo, né, Juliana? A sanidade, aliás, não é só no bovino, a sanidade é no ser humano, é em toda e qualquer espécie. A sanidade, ela é traduzida pela homeostase. O indivíduo está bem, se ele está bem, ele consegue se reproduzir. A reprodução é essencial na produção de leite. Ele consegue produzir um volume maior de leite e ele consegue produzir com uma composição adequada em níveis de gordura, de proteína, leite com baixa contagem de células somáticas, sem problema. Ou seja, a sanidade é o que traduz o resultado. E a sanidade é traduzida para a gente em fertilidade e intervalo entre partos. Muito bem. E, Gustavo, para você, qual que é o impacto da genética na sanidade? Acho que é o contrário de tudo que ele falou, mas acho que tudo se casa. A genética hoje ela veio evoluindo muito grande, tem uma evolução muito grande. Com a genética a gente teve umas diminuições até de casos de sanidade e correções na linha de sanidade, assim como cascos a gente consegue buscar isso em acasalamentos. Então a genética ela está vindo cada vez mais tomando conta dentro de uma propriedade, porque ela é uma estratégia de realmente identificar o que na sua gestão de acasalamento tem um problema e você consegue fazer com que isso os filhos não tenham. Então você consegue trabalhar no preventivo. E a genética hoje ela está muito avançada. Então às vezes a gente está falando com o pequeno produtor, mas não precisa ter quantidade, mas ter qualidade. Então quando tem uma qualidade do animal que ele responde mais, te entrega mais num espaço menor ali, ele está tendo lucratividade. E com isso ele vai buscar atrás de genética, que um animal com geneticamente melhorado, ele vai ter menos sanidade, a sanidade dele vai estar preservada, ele vai conseguir passar os obstáculos, as objeções aí do dia a dia, ele conseguir superar. Então, a genética é tudo hoje num rebanho de leite. É tudo. E foi ótimo você comentar sobre isso, porque da outra vez que o William esteve aqui, a gente conversou sobre a sanidade do Uber, né, da formação dele e os impactos que isso, né, pode causar ali na fazenda. E você, né, William, tocou até na questão da mastite, que é o principal problema do rebanho leiteiro, tanto que a genética contribui também para
isso diminuir, digamos. Exatamente. Juliana, nós fizemos um estudo extenso na Holanda com 63 mil vacas de leite que a gente conseguiu avaliar a genética e o desempenho delas do ponto de vista prático. Para nossa surpresa, os manuais falam que a genética é de 20% a 30% em leite e que 70% a 75% é a questão de manejo e ambiente. No caso da sanidade e da fertilidade, nós descobrimos variações da ordem de 40%, 50% ou 60% entre os 25% melhores indivíduos geneticamente e os 25% piores geneticamente. Ou seja, o que nós sabemos do ponto de vista prático, para o pequeno, para o médio e para o grande produtor? Como o Gustavo falou, se nós temos uma vaca geneticamente boa para sanidade de úbre ou de casco, nós vamos ter menos problema, ela vai enfrentar os desafios. Se nós temos uma genética boa para fertilidade, nós vamos ter menos problema na fazenda. O fogo é que essa genética não aparece a olho nu, né? Nós conseguimos enxergar um úbre a olho nu, nós conseguimos enxergar uma perna, um corpo, cor dos olhos, seu cabelo está muito bonito, né? Mas a gente não consegue enxergar a genética está lá dentro do DNA. Então isso é muito importante. Primeiro, que o produtor utilize a inseminação artificial, que ele utilize touros provados e que ele saiba quais são os valores genéticos para essas características que você mencionou e tem outras também. Gustavo, a gente falou da mastite. A questão dela ser recorrente no rebanho, a gente sabe que tem manejo, ambiente, que a gente já discutiu outras vezes. Mas você acha que a genética também influencia, talvez uma má genética, na mastite frequente? Sim, Juliana, até porque a gente pensar num animal com mastite, a gente tem que identificar o porquê, que é uma doença multifatorial, depende muito aí da questão de manejo, é uma doença de manejo. Mas se o animal ele tem aí já um úbre bem despregado, ele já tem uma cisterna aí que não vai ajudar ele, os tetos bem pendulares, já tem aí uma certa, o esfíncter dali, o bico do teto, ele tiver uma facilidade, ele tá tendo uma hiperkeratose ali, um aumento ali, vai facilitar a entrada de micro-organismo, uma forma ascendente e ter a mastite. Então tudo isso é genético. Então se um animal tiver um úbre bem pregado, uma conformação de teto bem acentuada, coloração de teto, enfim, tudo isso favorece com que você diminua o desafio com a mastite. Então, geneticamente falando, o produtor ele tem que buscar isso, ele tem que buscar animais que tenham um úbre mais colocado, um animal que ele tenha também, ele consiga ter o processo locomotor dele bem acentuado, porque um animal que ele fica muito tempo deitado, a probabilidade também de ele ter uma mastite é grande. Então, tudo se casa. Então, um animal ele não é só feito de úbre, ele é feito de uma sequência entre o tamanho da boca, o tamanho do processo de alimentação dele, tanto que ele consegue fazer a conversão, o que esse casco desse animal aguenta de peso, o tamanho desse animal, porque às vezes a gente tem um puta do animal grande, um puta ubrizão e dá uma quantidade pouca de leite. Então, ele tem que entender o que ele tem de genética dentro de casa e o que ele pode consertar. Porque às vezes ele tem uma vaca ruim, mas ele pode, através de um touro, ter uma filha muito boa. O William tá rindo, ele quer comentar sobre isso que o Gustavo falou? Não, eu estou rindo. Ontem, um caso prático, nós estávamos visitando um cliente. Hoje, nós soltamos um valor genético que compila todas as características relacionadas à sanidade. Esse valor se chama Vida Mais Saudável, né? E nós temos os touros top hoje, eles são mais 10 para esse índice. Nós temos a média, são mais 10. Um touro mais 10 transfere para a filha 5 pontos. Cada ponto significa uma redução de 6 pontos percentuais na contagem de células somáticas e na mastite clínica. Então, o produtor que está em casa, por exemplo, eu estou com 300 mil de contagem de células somáticas. A instrução normativa fala que ele não pode entregar com mais de 500 mil. Se a gente usar esse touro, ele vai reduzir 30%, né? 300 mil, 30%, vai reduzir 90 mil a contagem média, sem alterar o seu manejo. Então, fica aí uma dica, como o Gustavo falou, nós temos que atentar para a qualidade genética. Normalmente, esse animal de qualidade genética inferior, ele vai adoecer mais, daí depois ele vai ter que utilizar, no caso de mastite, um antibiótico, o que gera descarte de leite e queda na produção de leite.
E se ele tiver infértil, ele vai lá para o veterinário na repalpação, né? Aquele animal que é inseminado, não emprenha, etc. E o triste de tudo isso, produtor e produtora que estão nos assistindo, não dá para enxergar olho nu. Então vai atrás de um especialista, né? Hoje a inseminação artificial, detalhe importantíssimo, é mais barato inseminar do que ter um touro na fazenda. E quando você tira um touro da fazenda, você abre espaço para colocar 2 vacas. Eu prefiro ter 2 vacas que me produzem leite do que um touro que fica comendo lá e não faz nada. Olha, daqui a pouco a gente já vai para a prática da coisa, porque eu quero mandar um oi para as pessoas que estão acompanhando o Ouro Fino em Campo, né? Tem o Eduardo, da fazenda Lagoa Timóteo, que fica em Caculé, Bahia. Eita, Bahia de Todos os Santos, sempre acompanhando a gente. A Rosângela, da fazenda Boa Vista, de Pedregulho, São Paulo. Ah, gosto de Pedregulho, fica perto de Franca, que foi a cidade onde eu cresci. E tem o Isaac Albino, de Cafelândia, município de Água Doce do Norte. Não tem um estado aqui, é Pará, alguém sabe? Onde é Água Doce do Norte. Água Doce não. Ele vai mandar o estado aqui pra gente, daqui a pouco a gente anuncia. Posso ficar isso no Enem, hein? São 5.700 municípios. Pois Aqui é assim, William, cada dia eu descubro uma cidade diferente no país, porque tem locais mesmo que eu pelo menos nunca ouvi falar, o Gustavo já passou, você com certeza também, mas a gente sempre tem uma novidade. Bom, vamos pra prática, né? Para o pessoal que está nos acompanhando evoluir geneticamente ali no rebanho. Primeiro que eu já te pergunto, tamanho de rebanho, então não interfere, você deixou bem claro não isso interfere. Com a comparação das 2 vacas e o touro. Não, e não interfere por uma coisa muito simples, né? Pelo contrário, para o pequeno produtor, a inseminação ainda é mais necessária do que para o grande. Imagine um produtor que tenha 5 vacas lá, não faz o menor sentido ele manter um touro. Lembra que eu falei que um touro ocupa espaço de 2? Então ele está ocupando aí espaço de 40% da lotação dele, né? O custo da inseminação é por vaca inseminada, a dose de sêmen independe, isso, como eu falei, fica bem mais barato. Agora, mais importante do que ser mais barato é ter a certeza que a bezerra vai nascer melhor do que a mãe. Isso é o trabalho da inseminação artificial, a utilização de touros provados que foram avaliados e que nós sabemos antecipadamente que eles vão gerar filhas melhores do que a mãe. Então, a inseminação é para quem tem uma, para quem tem 2. Aliás, tem uma fazenda na China agora, eu recebi essa semana, que ela está ordenhando 100 mil animais. Muito bem. Água Doce do Norte fica no Espírito Santo, gente. Aprendemos. E não tem touro, né? Não tem touro. Nossa Senhora, se tivesse touro, tinha que ter um confinamento. De só de boi. William, e nisso tem o trabalho da CRV Lagoa, né? Disponibilizando sêmen para a inseminação artificial. Olha, nosso trabalho ele é nacional, a CRV Lagoa, né? A antiga Lagoa da Serra, que muitos conhecem. É fundada em 1971 aqui em Sertãozinho. Em 98 nós tivemos a fusão e aquisição pelo Grupo CRV da Holanda, o que veio agregar e muito. O Grupo CRV tem 174 anos trabalhando com melhoramento genético, né? Então nós temos hoje programas de seleção nos 5 continentes. Nós temos programas de seleção na Holanda e na Europa, nós temos na América do Norte, nós temos na Oceania, nós temos aqui no Brasil, temos programas de seleção também fora da Europa. Em holandês, nós trabalhamos fortemente com o Jersey e o Girolando, as 3 raças que se destacam na inseminação. O Gir leiteiro, os melhores touros, e a bateria é a nossa. Trabalhamos também com o Guzerá leiteiro. Mas nesses 3 segmentos, holandês, Jersey e Girolando, nós estamos muito bem servidos. Muito bem. Ligado aqui também com a gente, o Oeste Catarinense, acompanhando o Ouro Fino em Campo, o Daniel Schutz, que faz parte da nossa equipe, mandou um alô, equipe Ouro Fino, e o Luiz Antônio Pavone, né, que é o proprietário da AgroSul, que fica em Colíder, Mato Grosso, também está acompanhando nosso programa. Gustavo, então, com a inseminação artificial, com sêmen, né, que o pessoal pode procurar CRV Lagoa,
tem que ter também uma boa farmacinha dentro da fazenda, né? Pra gente encerrar o nosso bate-papo. Exatamente, a gente tem que ter uma farmácia aí para poder estar dando todo o subsídio e também estar pensando também no tratamento preventivo, né? Então a gente tem alguns produtos aí como provas pressais que a gente pode trabalhar na prevenção dos animais através da sua nutrição e potencializando a questão de esse animal estar apto a ser inseminado. Então ele tem que estar com um score corporal bom, ele não pode estar mancando, ele não pode ter doenças metabólicas, enfim. A gente tem que sempre pensar antes do que apagar o fogo. Então a Ourofino está vindo muito em cima disso, com o Probis, que é o nosso produto aí, que trabalha bem no preventivo. E também temos que pensar no dia a dia da vaca, né? No dia a dia da vaca, como a gente pensar em soro, cálcio, anti-inflamatório, antibióticos, a mastite é uma doença multifatorial, é impossível uma fazenda de leite não ter esse desafio, então tem que ter uma bisnaga lá para poder estar fazendo todo o processo, até porque essa vaca ela tem o tempo dela de corrida, né? E ela vai ter que secar e vai ter que descansar. É o momento de tratamento adequado dela, o momento de secagem, o selante, que é o selate, e o ciprolac vaca seca. Eu acho que isso seria a maior dica para o produtor rural, trabalhar no preventivo, e o momento de secagem seria o ápice da vaca, aí, de você fazer o tratamento correto, para na hora que ela parir, ela ter o CCS e a contagem de célula somática baixa, ela está dentro dos níveis aceitáveis. Muito bem, todo esse portfólio você encontra em ourofinosaúdeanimal.com, viu? É só acessar lá que tem todos os produtos e todas essas informações que o Gustavo passou. Temos que entregar mais uma pergunta que você vai responder em 5 segundos. Para o Ivair de Cachoeira, do Itapemirim, Espírito Santo. Posso usar IATF em touro e vacas de raças diferentes? William. Desculpa, posso? Usar IATF em touros e vacas de raças diferentes? IATF em touros? Não, o touro diferente. O touro em vacas diferentes. Usar... Eu não entendi a pergunta. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar em contato com ele agora depois do programa, pelo WhatsApp, e aí a gente entende e responde certinho para você, tá certo? William, Gustavo, muito obrigado pela participação aqui hoje, viu? A gente que agradece. Eu agradeço e vou falar, né? crvlagoa.com.br. É isso aí, obrigada, viu, William? Pessoal, muito obrigada pela companhia. Domingo às 9h30 da manhã, horário de Brasília, a gente tem um novo encontro aqui pelo canal do Boi. Um grande abraço para vocês, bom final de semana, tchau, tchau.